Em Fairy Tail, existem diversos personagens extremamente poderosos, mas, dentre eles, existem 10 personagens que podem ser considerados os mais fortes, aqueles que estão no ápice da força. E esse grupo mudou consideravelmente após os eventos do arco da Quest dos 100 anos, e até mesmo personagens como Irene, Larcade e até mesmo Di Maria não entram mais nessa lista, porque o nível de poder dos personagens foi muito elevado com o tempo. Você quer descobrir quem são esses novos mais poderosos? Segue comigo, porque é isso que você vai descobrir agora. Fala galera, eu sou o Trojan, apresentador desse querido canal. E se você curte animes, mangás e qualquer conteúdo geek, seja muito bem-vindo. Então eu peço que você já se inscreva para não perder os próximos vídeos e aproveita para deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que você está gostando do vídeo e vai levar ele para mais pessoas que, assim como eu e você, também gostam de Fairy Tail. Sem mais delongas, só bora! Essa posição vai ser bem polêmica, mas em 10º lugar temos Natsu Dragoneel, mais conhecido como Salamander. Natsu é o irmão mais novo de Zeref, que foi revivido como Yend, e por isso também é um chifrudo que atualmente está quase completando a quest dos 100 anos junto dos seus amigos, mas ainda falta derrotar um último oponente. Provavelmente vocês vão dar muito rage, porque vão dizer que ele derrotou o Aquinologia, apesar de que sim, ele derrotou o Dragão Negro do Apocalipse, mas ele teve ajuda e recebeu o poder dos outros Dragon Slayers, e como eu tô considerando o poder bruto do personagem em si, esse é o máximo que ele conseguirá chegar, já que ele não conseguiu vencer sozinho os outros que estão nas posições mais altas. A sua magia é a magia do Dragon Slayer do Fogo, uma magia criada especialmente para derrotar dragões, da qual ele faz uso de várias maneiras. Natsu pode consumir seu respectivo elemento, com exceção daquele que ele cria, e dessa forma ele pode reabastecer a sua própria reserva de energia. O calor das suas chamas aumentam de temperatura proporcionalmente ao seu estado emocional, onde ao ficar furioso, sua magia é capaz de derreter a própria mana, e até mesmo conceitos, como mostrado quando ele surrou Di Maria durante a invasão do Império Álvares. Devido ao calor natural do seu corpo, ele é muito resistente a baixas temperaturas, sendo praticamente imune a poderes que usam o gelo como base. Ele também incorpora suas chamas no seu estilo de luta, e pode usar socos, chutes e pode até mesmo cuspir fogo da sua boca. Natsu também já demonstrou grande habilidade na manipulação do seu elemento, podendo usá-lo como propulsor para voar ou para correr mais rápido. Além disso, o poder de Natsu chegou ao nível onde ele não apenas derretia a arena inteira dos Jogos Mágicos só elevando a liberação da sua mana, mas também foi capaz de queimar a magia do tempo de Di Maria e também o feitiço de buraco negro que estava sendo usado nele. E todo esse poder não para por aí, porque depois de comer o relâmpago de Laxus, outro Dragon Slayer extremamente poderoso, ele pode usar o modo Dragão do Fogo do Relâmpago, onde se mostrou capaz de infundir suas chamas com eletricidade, como em sua técnica Rugido do Dragão do Fogo e Relâmpago, onde ele dispara raios de fogo da sua boca que foram capazes de causar um estrago massivo no Mestre Hades e até mesmo cruzar metade da ilha Tenrou, causando um estrago absurdo. O poder dessa técnica é capaz de paralisar seus alvos, os atordoando por breves instantes. Outro modo do Natsu é a forma Dragon Force, a habilidade que é dita ser o estágio final e mais poderoso que um Dragon Slayer pode alcançar, e é dito que o seu poder se torna comparável ao de um dragão real, mas na realidade não é tão poderoso assim. Natsu é um dos únicos Dragon Slayers a entrar na forma Dragon Force sem consumir fontes externas de magia, e assim ele se torna cada vez mais parecido com um dragão a cada uso desse poder, formando lentamente escamas vermelhas por todo o seu corpo. E esse modo também é forte o suficiente para ser capaz de queimar a magia negra, a Ares Rev, que estava sendo usada para segurá-lo. E ao alcançar a Dragon Force, através das chamas do Deus Dragão do Fogo, a aparência do Natsu mudou drasticamente, se assemelhando muito à sua forma de Yend. E nessa forma, Natsu foi capaz de atacar e ferir, praticamente derrotando sozinho o Deus Dragão da Água Mercifobia. Falando ainda nessa forma, Natsu também é capaz de usar o modo Rei Dragão do Fogo, onde ele é um modo tão poderoso que qualquer fonte de água aproximada do local onde ele esteja
começa a evaporar, como por exemplo, lagos e rios, e foi com ela que ele conseguiu vencer o Zeref com a Fire Heart absorvida, um poder tão intenso que as suas chamas queimaram sua própria alma e até mesmo o próprio braço, afetando a alma do próprio Zeref. E como foi dito e foi afirmado pelo próprio Zeref, Natsu foi capaz de usar o fogo sagrado, uma magia capaz de acessar o terreno divino, que queima a alma de todos aqueles afetados por ele. Em nono lugar, temos Dogramag, um dos 5 deuses dragões que habitam o continente de Giltina. O deus dragão da terra é considerado o mais fraco entre eles, porém ainda é extremamente poderoso se comparado aos outros da sua espécie. No passado, ele perdeu para o líder da guilda dos dragões, um mago que possui poderes de dragão, que acabou ficando de fora dessa lista porque durante os eventos da série principal, ele infelizmente já não está mais no seu auge e também teve seu coração de dragão consumido por Dogramag, que usou ele para poder regenerar seu poder e reunir informações por 100 anos, enquanto ainda estava em sua forma de labirinto. Dogramag é tão estupidamente forte que, apesar de não usar o seu poder real, depois de ser despertado da sua forma de labirinto, foi necessário uma série de requisitos para que Natsu conseguisse derrotá-lo com a ajuda de outro caçador de dragões, chamado de Suzaku. E como um dos deuses dragões, Dogramag possui uma quantidade exorbitante de poder mágico, onde foi citado que os deuses dragões eram iguais à Aquinologia em poder. Mesmo após ir de Link na bio, seu poder mágico transbordou e criou o grande labirinto de Dogra, que continuou a aumentar de tamanho ao longo de 100 anos. A sua magia é a magia do Dragon Slayer da Terra, que o permite usar o seu elemento para endurecer todo o seu corpo ou partes específicas dele, algo que é bem mostrado quando seu corpo resiste ao calor intenso das chamas de Natsu e até mesmo aos cortes do Suzaku, que foram completamente ignorados pela resistência desse monstro. Ele ainda se mostrou capaz de usar vários golpes, como o Zekitora do Deus Dragão da Terra, onde ele levita toneladas de rochas com um gesto de mão e ataca seus oponentes com rajadas violentas de pedras. Além disso, Dogramag também se mostrou capaz de usar a magia do Dragon Slayer da lei de Elefizeria, por ter consumido o seu coração, e usa o poder do conhecimento para obter todas as informações do mundo mágico, ocupando merecidamente o nosso nono lugar. Em oitavo lugar temos Mercifobia, o deus dragão da água, que também é um dos deuses dragões que habitam no continente de Giltina, que foi derrotado por Natsu utilizando os poderes do deus dragão do fogo, Ignia, o que normalmente faria ele ficar abaixo tanto do Natsu quanto de Dogramag. Porém, ele fica aqui por um fator muito importante. Ele não estava no seu auge de poder, porque grande parte dele havia sido tomado pela Maga Branca, e fora também que Dogramag é estabelecido como o deus dragão mais fraco entre todos os 6. Antes dos eventos principais da série, Mercifobia existia desde o Festival do Rei Dragão, tendo mandado vários humanos de arrasta para cima, alguns dos quais incluíam a família de Elefizeria, e ele, juntamente com os outros deuses dragões, fugiu para Giltina a fim de escapar do Aquinologia. E depois de algum tempo, ele resgatou Caramel, uma humana que havia naufragado em seu território. E a partir daí, Mercifobia se tornou um ser pacífico, que apoiava a coexistência com a humanidade, chegando até mesmo a liderar o povo da cidade de Hermina, que o adorava como um deus todo-poderoso. Mais tarde, temendo que seu poder saísse de controle, Caramel localizou a Maga Branca para remover seus poderes, antes que ele acabasse saindo do controle, mas ela apenas removeu o controle desses poderes, permitindo que ela manipulasse seu poder da forma que quisesse, e como resultado, Mercifobia voltou para sua forma dragão e passou a atacar a sua cidade, o que levou ao time mais forte da Fairy Tail a intervir na situação e futuramente derrotá-lo. Mercifobia é tão absurdamente forte que antes de Natsu comer as chamas de Ignia, ele negou a magia dele com extrema facilidade, fazendo Mar ficar elevado acima dos céus, vencendo sem problemas os outros membros da Fairy Tail. Sua magia é a magia do Dragon Slayer da água, que o permite alcançar feitos incríveis. Além daqueles que eu já citei, Mercifobia pode dividir o oceano ao meio, criar uma barreira de água tremendamente resistente, converter gelo em água e até mesmo pode criar um redemoinho gigantesco ao usar o seu feitiço do rugido do dragão do mar, que lança um disparo de água
tremendamente poderoso, que foi capaz de dominar completamente o rugido do Rei Dragão do Fogo de Natsu. Além disso, como todos os outros deuses dragões, Mercifobia demonstrou a capacidade de mudar de forma e tomar a aparência de um humano, além de poder transformar humanos em criaturas marinhas para permitir que eles possam respirar debaixo d'água, já que como ele estava sem controle total dos seus poderes, isso acabava causando marés extremamente grandes que engoliu a cidade de Hermina inteira. Mercifobia também demonstrou a capacidade de dissipar magias de baixo a médio porte, e de acordo com ele próprio, dependendo da magia, ele pode até mesmo anulá-la, como quando desfez a magia da transformação de Wendy apenas estalando seus dedos. Com o 7º lugar temos Aldoron, o deus dragão da madeira, que também existe desde o Festival do Rei Dragão, e como os outros deuses dragões, fugiu para Giltina com medo da Quinologia. E ele, entre todos os outros deuses dragões, foi especialmente ferido em batalha contra o dragão negro do Apocalipse, e desde então tem estado em repouso enquanto armazena poder, absorvendo os nutrientes dos cidadãos de Yggdrasil, as cidades que ficam em seu corpo, já que ele é gigantesco, sendo o maior de todos os deuses dragões, que passou o tempo todo dormindo com o propósito de se recuperar para esmagar e reivindicar o continente de Giltina. Foi dito no mangá que Aldoron, a fim de conter e suprimir seu poder, ligou 5 orbes e 5 divindades guardiãs ligadas a cada orbe para o seu corpo se manter imóvel e quieto, para que eventualmente o papel do cidadão se cumprisse, e esse papel era de servir de nutrientes para que ele recuperasse seu poder. Aldoron possui uma quantidade gigantesca de energia mágica, que foi dita ser igual à de Quinologia, e esse poder continuou a crescer ao longo dos tempos. Depois de absorver muitos nutrientes das pessoas que viviam nas cidades, chegou ao ponto dele não poder mais controlá-lo, o que resultou na criação dos 5 orbes e de suas respectivas divindades guardiãs. Ele se tornou tão massivamente forte que era imune à magia da manipulação de tamanho da Branch. Ele estava tão poderoso que foi necessário gigantificar o Gadil para tentar pará-lo temporariamente, embora o Dragon Slayer de ferro tenha tomado uma sova sem dó. Aldoron é resistente o suficiente para que ele saia ileso depois de levar vários golpes diretos dos canhões de Urano do exército de Giltina. Ele recebeu um ataque tremendamente poderoso de Natsu, sendo esse o punho da destruição do Rei Dragão do Fogo, o mesmo golpe que mandou o Zeref de arrasta para cima, e mesmo assim ele recebeu o dano de frente, sendo afirmado que Natsu precisava atacar mais 999 mil vezes daquela forma se quisesse derrotá-lo. Ele foi capaz de enfrentar vários inimigos ao mesmo tempo, onde foi necessário quase toda a Fairy Tail em conjunto do Jelal para vencer o Deus Dragão, que tem a magia do Dragon Slayer da madeira, que permite a ele cultivar árvores grandes do chão e atacar seus alvos com elas, onde, por exemplo, em seu feitiço Floresta de Espadas, onde ele libera uma chuva de espinhos extremamente afiados em todas as direções, sendo capaz de ferir Natsu e ainda se mostrando imune à magia de fogo. Aldoron possui uma poderosa, porém limitada manipulação da vida, o que aumenta constantemente seu poder e tamanho. Com essa habilidade, foi permitido a ele criar as suas sementes de Deus, que são suas divindades guardiãs, que atuam como uma proteção a qualquer ameaça a Aldoron, que eram fortes o suficientes para enfrentar vários membros da Fairy Tail, sendo 5 ao todo. O primeiro é Aldoron, o líder das sementes de Deus, que age como o próprio cérebro do Deus Dragão de madeira, sendo derrotado por Natsu. O segundo é o Wolfen, que é descrito como aquele que lê as mentes das pessoas e usa essa habilidade para saber qual pessoa seus oponentes consideram as mais poderosas, para criar cópias feitas de madeira que podem usar a magia do original, como por exemplo o Zeref, que foi pensado de propósito pelo Natsu para causar grande dano no Aldoron, já que sua semente amaria o seu progenitor, e isso faria com que a cópia de Zeref começasse a consumir a vida dele. O terceiro é Metro, descrito como aquele que comanda o poder de um exército, e ele pode criar enormes golems de madeira que deram trabalho para os magos poderosos, como Juvia, Grey, Mira e etc. Além disso, ele também possui a capacidade de absorver água e usá-la como arma contra seus oponentes.
A quarta semente é o Gears, que é descrito como um estrategista frio e calculista, sendo capaz de enfrentar Jelal, onde ele usa uma magia que o permite colocar círculos mágicos no corpo do seu oponente para assim restringir sua velocidade, causar lentidão ou criar um ataque explosivo, e sua magia depende da quantidade de culpa que o seu alvo sente, e isso borra seu corpo e pensamentos, a ponto de as pessoas em seu campo de visão serem substituídas por ilusões de pessoas pelas quais eles se sentiam culpados, e isso ao mesmo tempo em que perturbam o seu equilíbrio, e essas reações também afetam o uso da magia do alvo, fazendo com que eles pensem que estão usando magia, quando na realidade não fez um único movimento. Doom, que é descrita como aquela que leva a morte aos outros através da magia, que permite cobrir seu alvo com esporos que causam muita dor e imobilizam o inimigo completamente. E uma vez que o processo acabe, uma flor brotará da cabeça do oponente, e após 60 segundos, uma de suas pétalas cairá, e quando todas as pétalas caírem, o inimigo irá de link na bio. Em sexto lugar temos Viernes, o deus dragão do ouro. Assim como os outros deuses dragões, Viernes existia desde o Festival do Rei Dragão, mas também fugiu da Quinologia. Só que, diferentemente dos outros, em algum ponto da sua vida, Viernes criou uma cópia conceitual do já dado como falecido o alquimista e mestre da Guilda Coruja de Ouro, o Duque Barbor, que veio ao seu encontro em busca da criação do ciborgue Athena, se oferecendo para completá-la. Além disso, o corpo de Viernes se transformou em uma espécie de conceito que se uniu com o edifício da Coruja de Ouro, que com o Duque que ele criou, atuando como a sua voz. Para que ele fosse derrotado, foi necessário não apenas Natsu receber todo o poder mágico do time mais forte da Fairy Tail, mas também foi necessário Athena abrir mão da sua vida para fazer o dragão deixar de ser um conceito e voltar a ser palpável. A magia de Viernes é a magia do Dragon Slayer do Ouro, que o permite transformar qualquer coisa acertada por seus ataques em ouro instantaneamente. Esse poder fica ainda mais amedrontador quando ele usa o seu feitiço Chuva de Ouro, onde cria imensas moedas de ouro que caem do céu e causam grandes danos aos seus alvos e aos seus arredores, transformando praticamente todos acertados por ele em ouro. Com o quinto lugar temos Selene, a deusa dragão da lua, que também é um dos deuses dragões e a atual mestra da Guilda Diabolos, aquela que é considerada como a dragão que atravessa os mundos devido a estar em posse de uma magia dimensional. Ela também é aquela que, apesar de ter tirado a vida de inúmeros humanos que ameaçaram sua vida, realmente desenvolveu um amor por eles e gostaria de viver como uma humana, já que ela pensa que a Era dos Dragões acabou. Devido a isso, ela passa mais tempo em sua forma humana do que em sua forma dragão. Selena vê os outros deuses dragões como uma ameaça para ela e para a humanidade. E para evitar um caos devido aos riscos e uma possível luta entre eles, ela começou a atravessar mundos paralelos e causar distorções, para assim encontrar armas capazes de vencê-los. Foi usando essa magia que ela chegou a Elinter, que foi onde ela conheceu a Maga Branca e pediu para que ela apagasse o poder mágico da Terra. Selene tem um poder mágico tão massivo que é o suficiente para que ela possa afetar a Terra, criando ondas de tempestades enquanto ela está em Elinter. Além disso, ela é resistente o suficiente para suportar um corte quase letal do Suzaku, onde ela derrotou o mestre da Guilda Diabolos com apenas uma patada, e também suportou os poderosos ataques de fogo vindos de Guinia, e apesar de sentir muita dor, ela conseguiu ganhar vantagem e revidar quando recebeu outro golpe letal. Ela suportou a dor por tempo suficiente para que pudesse ajudar os magos da Fairy Tail, abrindo portões por todo o labirinto de Dogramag, para encontrar e destruir seus núcleos e assim conseguir enfraquecer o deus dragão da terra. A sua magia é a magia de Dragon Slayer da lua, que a torna capaz de fazer tudo que o seu redor se torne noite. Pode usar magias ofensivas como as chamas brancas, capazes de queimar tudo ao seu redor, e ela pode transportar ela e outras pessoas para outros lugares. E para a gente entender mais sobre essa magia, é necessário falarmos de alguns de seus feitiços mais fortes. Conflagração da Lua, onde ela cria uma grande espiral de chamas descoloridas ao redor do seu alvo e o queima de forma que ele é incapaz de escapar da torrente de chamas.
Outro feitiço é a Borboleta do Luar, que cria borboletas de papel de cor clara que causam grandes danos àqueles que são envolvidos por elas, com um extremo poder de destruição. Ela também possui as Lâminas do Luar, que disparam inúmeras lâminas crescentes feitas de lua que possuem uma velocidade tão extrema que deixaram Suzaku incapaz de reagir. E por último, a Palma Lunar, que cria uma explosão gigante lunar que pode ser jogada em seus oponentes, causando assim uma grande explosão e cria uma enorme coluna de luz que queima os arredores. Com o nosso quarto lugar, uma posição bem polêmica, mas como eu sempre digo, eu tô aqui para causar treta. Brincadeira, galera. Ignia, o deus dragão do fogo e o filho biológico do rei dos dragões de fogo, Igneo. Assim como os outros deuses dragões, ele fugiu do Acnologia no passado, embora seja dito que ele e os outros possuem a capacidade de superá-lo. Ignia é tão poderoso que em sua primeira aparição, ele transformou a cidade do deus dragão da água em um mar de chamas, simplesmente elevando a sua magia. Mais tarde, conseguiu ferir gravemente Selene. Suas chamas são tão poderosas que permitiram a Natsu vencer Mercifobia. Embora o dragão da água estivesse só com metade do seu poder original, a sua magia é a magia do Dragon Slayer do fogo e possui feitos similares aos de Igneo, se mostrando capaz de criar vários pilares de fogo, simplesmente engolindo a cidade de Mercifobia em chamas. E antes disso, já havia conseguido atravessar o Redemoinho, que estava engolindo Natsu com extrema facilidade. Ele ainda conseguiu lançar um rugido do dragão, que fez um grande buraco em Selene, e atualmente ele é o único dragão que não foi derrotado pela Fairy Tail, sendo possivelmente o último inimigo de Natsu. Possivelmente eu vou ter que refazer essa lista, já que futuramente ele pode mostrar mais poderes, visto que quase não lutou a obra inteira. Com o terceiro lugar, levando a medalha de bronze, temos Igneo, o rei dos dragões de fogo e aquele que foi o pai biológico de Ignia e pai adotivo de Natsu. 400 anos antes dos eventos da série principal, ele conheceu Zeref enquanto o mesmo estava coletando ervas para sua pesquisa, e os dois acabaram se tornando amigos. Além disso, Igneo, como muitos outros dragões, teve a sua alma roubada pela magia de Acnologia, o que o deixou enfraquecido e meio morto. Algum tempo depois, como uma tentativa de ajudar seu amigo Zeref, Igneo decidiu ensinar seu irmão mais novo a magia de Dragon Slayer do fogo. Em determinado momento, ele, junto com outros 4 dragões, selou sua alma dentro do corpo da sua criança adotiva com a técnica da alma do dragão, por vários motivos. O primeiro era para impedir que Natsu se transformasse em dragão, como ocorreu com a Acnologia, criando anticorpos para impedir o processo de draconização. E o outro motivo era em permitir que a alma danificada de Igneo tivesse tempo para se curar, absorvendo o éter, para que futuramente ele pudesse sair e derrotar a Acnologia de forma definitiva. Mas, infelizmente, isso não foi possível acontecer, visto que a Acnologia o derrotou num combate de 1 contra 1. Mas apesar disso, Igneo mostrou ter uma força física imensa, sendo suficiente para lutar no mesmo nível do Dragão Negro do Apocalipse e eventualmente até mesmo dominá-lo por um curto período de tempo. Ainda assim, isso não foi o suficiente, visto que Metallicana mencionou que aquela força era apenas uma fração do que sobrou quando Igneo ainda estava vivo. Quando foi confrontado sobre a sua aparente falta de força, Igneo afirmou que a sua falta de alma o atrapalhou, afirmando que dormir por tanto tempo tem as suas desvantagens. A sua magia é a magia de Dragon Slayer do fogo. Ele usa sua magia da mesma forma que Natsu, indo até um pouco além no seu uso, dando uma misturada com o combate corpo a corpo, onde ele dispara grandes rajadas de fogo no oponente, para assim ofuscar a sua visão. Ele demonstrou uma certa dependência do combate corpo a corpo, usando o fogo para potencializar os seus golpes. O seu poder destrutivo é tão gigantesco que, com um feitiço de rugido do dragão de fogo, Igneo dispara uma rajada enorme da sua boca, que se mostrou tão grande que foi capaz de destruir completamente a área ao seu redor. Isso foi tão absurdo que, ao utilizá-la em Acnologia, Kana chega a afirmar que era como se o próprio Sol estivesse caindo no planeta, dada a alta temperatura das chamas de Igneo. Em segundo lugar, levando a medalha de prata, temos Zeref Dragneel, o Mago Negro, que estava em posse do poder da Fairy Heart. Zeref foi considerado o mago mais forte e maligno de todos os tempos, sendo fundador e ex-imperador do Império Álvares, e também o irmão mais velho de Natsu,
que se tornou órfão depois que os dragões tiraram as vidas de seus pais e seu irmão mais novo, mas isso foi no passado. De forma mais clara, 400 anos antes do tempo presente, o que fez ele se tornar um estudante de uma academia mágica, onde pesquisou as conexões entre a vida e a morte, ou seja, a magia de ressurreição, para que pudesse trazer seu irmão de volta à vida. Depois de criar coisas como o Sistema R e o Portão Eclipse, ele foi expulso da academia por violar os ensinamentos sagrados de Ankh-Seran, um dos deuses míticos. No entanto, ele foi amaldiçoado por Ankh-Seran e mandou todos ao seu redor de arrasta para cima. Ele fez isso com a maldição da contradição. Ela tem esse nome peculiar, dado ao funcionamento dela, já que tira a vida de tudo aquilo que ele ama e esteja próximo a ele. Depois disso, Zeref desejou morrer e vagou pelo mundo, criando demônios na esperança de que eles o matassem, mas eles nunca conseguiram, pois Zeref era poderoso demais. Como não conseguia morrer, ele se dedicou a reviver o seu irmão mais novo, já que ele havia preservado seu corpo como um Etéreos, cumprindo assim o seu objetivo de trazer o seu irmão de volta e criar algo que pudesse matá-lo. End, ou Etéreos Natsu Dragneel, o que culminou na sua batalha final contra ele no final do mangá principal de Fairy Tail, onde mesmo após adquirir a Fairy Heart, ele foi derrotado por Natsu, por circunstâncias que eu vou explicar já já. Falando agora da Fairy Heart, ou Magia do Coração das Fadas, essa é uma das magias secretas escondidas na sala oculta da Fairy Tail. Ao absorver essa magia, Zeref acessa o modo em que ele mesmo chama de superação de um deus do tempo e do espaço. E devido ao infinito poder mágico da Fairy Heart, ele é capaz de controlar o tempo e o espaço ao seu redor. Como por exemplo, quando Natsu o feriu gravemente com um ataque e ele reformou o seu próprio ser, assim como a área em que ele foi destruído com extrema facilidade. No entanto, essa forma durou até que o Natsu fosse capaz de queimar o seu poder do tempo em seu modo Rei Dragão do Fogo. Só que apesar disso, Zeref é absurdamente poderoso, principalmente ao usar o Neo Eclipse, onde ele usa o poder da Fairy Heart junto com o poder do espaço-tempo e assim pode criar vida novamente, destruindo o mundo atual enquanto cria um novo, um mundo substituto por cima desse. E além disso, embora ele não tivesse usado mais esse poder nessa forma, Zeref também possui a manipulação de magia negra para criar inúmeros demônios, e também tinha o efeito colateral da sua maldição, onde ele é basicamente imortal, não envelhecendo nem morrendo por nada. Vocês podem afirmar, mas Trojan, Natsu derrotou o Zeref, como ele está abaixo dele? Vamos às explicações. Zeref já tinha matado Natsu anteriormente após se transformar. Natsu só levantou novamente porque a Lucy reescreveu o livro do End, e dessa forma a morte de Natsu foi anulada e assim ele pôde voltar. Quando Natsu voltou, Natsu já voltou em posse das chamas sagradas. Magias sagradas afetam a alma diretamente, como explicado no próprio anime. Ou seja, Natsu naquele momento tinha uma habilidade que era um counter perfeito contra o Zeref. Zeref ainda conta com a sua mana negra, invocação de demônios e etc. Ainda em seu arsenal, ele tem magias como Law, que ele ensinou para Mavis, a primeira mestre da Fairy Tail. Law é uma magia antecessora da Fairy Law. Essa magia força seu oponente a se render, causando danos severos a ele, e força o seu alvo a perder sua vontade de lutar, vencendo automaticamente a batalha. Sem contar com suas magias de maldição, selamento e imobilização, onde após o arco da Ilha Tenrou, foi Zeref quem matou Hades, que já era mais poderoso que Makarov, e foi necessário personagens como Laxus, Natsu, Erza, Wendy e Lucy para vencer. Mesmo que usem o argumento de que Zeref é mais fraco que os deuses dragões, os dragões eram comparados ao Acnologia antes de comer a fenda espacial, enquanto Zeref já tinha o poder de remodelar o mundo, controlando o espaço e o tempo. Se isso não é suficiente para deixar o cara em segundo lugar, eu já não sei de mais nada, velho, sério. Eu cancelo esse vídeo e apago tudo, eu já não sei de mais nada. Com o primeiríssimo lugar, temos a Acnologia, o dragão negro do Apocalipse, conhecido por ser temido por tudo e todos, sendo considerado como o Rei Dragão. Ele foi um cataclisma para os dragões, sendo um Dragon Slayer que pode usar a forma de um dragão a qualquer momento que quiser, visto que usou sua magia excessivamente e se banhou no sangue de vários dragões que ele matou. E no passado, nascido há mais de 400 anos,
a Quinologia foi um médico de uma terra desconhecida, muito antes de se tornar um dos primeiros Dragon Slayers a surgir, entrando no Festival do Rei Dragão, ao lado de quem apoiava a convivência entre dragões e humanos. Porém, os mesmos dragões que ele defendeu foram os mesmos que assassinaram a sua família e destruíram a sua cidade. Assim, a Quinologia e um grupo de outros matadores de dragões foram corrompidos por seu poder e desconsideraram o porquê de seus companheiros lutarem, matando assim todos os dragões que podiam, se banhando em seu sangue, e com o tempo, devido ao uso excessivo da sua magia, ele, eventualmente, se transformou em um dragão e assim ele se autoproclamou de Rei Dragão. Esse evento ficou conhecido para sempre na história como o Festival do Rei Dragão. Por muitos anos, a Quinologia vagou pela Terra, caçando e destruindo todos os dragões que entrassem em seu caminho. A Quinologia era tão poderoso que em algum momento no passado, ele encontrou Gildarts, que foi muitas vezes dito ser o mago mais forte da Fairy Tail, e mesmo assim, em um instante, a Quinologia arrancou seu braço esquerdo, perna esquerda e um de seus órgãos internos. E como foi afirmado pelo próprio Gildarts, ele sobreviveu por muito pouco. Além disso, mesmo que estivesse em sua forma humana, o poder mágico de Quinologia foi dito ser absolutamente esmagador, ao ponto de que até mesmo membros dos Magos Santos e Spriggan 12 ficaram impressionados, onde August, o segundo mais forte atrás apenas de Zeref, até mesmo chegou a dizer que o Zeref só poderia enfrentá-lo com o poder da Fire Heart absorvida. O mais absurdo de tudo é que durante a luta contra Igneel, Zeref mencionou que a Quinologia agiu como se estivesse esperando alguém que pudesse realmente lhe proporcionar um desafio, o que implica que sim, ele estava se segurando contra o Igneel, o que é muito absurdo. A sua magia é a magia do Dragon Slayer, mas não se sabe ao certo qual é o seu elemento. Porém, isso não importa tanto, porque o fato dele ter devorado e se banhado em sangue de inúmeros dragões o tornou capaz de consumir qualquer tipo de atributo mágico para se reabastecer e se tornar resistente a qualquer tipo de ataque mágico, fazendo a própria magia ser o seu elemento mágico. A Quinologia é virtualmente invulnerável tanto a ataques mágicos quanto físicos. Isso se deve à sua incrível resistência, visto que ele pode absorver quaisquer elementos para repor suas próprias reservas de energia. Mesmo após perder um braço para Igneel, a Quinologia demonstrou que aquilo não era nada para ele. Ele também demonstrou a capacidade de absorver as almas dos outros dragões, os deixando em um estado meio morto, assim como aconteceu com Igneel e os outros dragões no passado. Com seu rugido do dragão, ele pode combinar os elementos em um grande ataque de respiração massivo, sendo um rugido altamente concentrado de energia mágica disparado da sua boca, que foi potente o suficiente para erradicar completamente toda a ilha Tenrou instantaneamente. Apesar de que mais tarde descobrimos que a Mavis foi capaz de defender a ilha. Foi revelado que o ataque continha altas concentrações de Eternano, que é tóxico o suficiente para a maioria dos seres vivos. Além disso, ele também possui a magia do tempo, após consumir a fenda temporal, e com esse poder, ele foi capaz de criar uma dimensão e puxar todos os outros Dragon Slayer para lá, onde ele estava os superando em batalha. Eles o enfrentaram em seu mundo, que era basicamente uma fenda do espaço e tempo, onde seu espírito estava residindo, enquanto seu corpo físico em forma de dragão vagava pelo mundo humano, causando imensa destruição. Um poder tão impressionante que foi necessário todos os Dragon Slayer concederem seu poder ao Natsu, para assim ele conseguir derrotar o vilão. Apesar disso, o próprio Quinologia admitiu que o seu poder estava instável, e ele não estava conseguindo manter a fenda temporal, já que não deve ser muito legal comer o tempo, né? Nossa, essa piada foi uma merda. Por isso, ele usou a magia dos outros Dragon Slayers para se manter e manter o seu poder estável, ocupando merecidamente o nosso primeiro lugar. Bom, essa é a minha lista. Concorda? Discorda? Então manda sua lista aí nos comentários pra gente debater, porque essa é sempre a melhor parte. Conto com o seu like, sua inscrição e o sininho ativados, porque estamos mais perto de bater a meta de 10k do que nunca. Um forte abraço, tamo junto sempre e fui!